Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje, um programa especial. Estamos na semana do centenário, isto é, o Centro Espírita Amor e Caridade está completando 100 anos de existência. Para falar um pouco do SEAC de ontem, de hoje e de amanhã, está conosco o nosso presidente, José Silvio Turini. Olá, amigos. Estamos aqui novamente. É um prazer estar com vocês. Silvio, o SEAC tem uma história extraordinária. Eu gostaria de tentar recordar com você os primeiros tempos. Se hoje nós temos dificuldades, você como administrador do nosso centro tem dificuldades, eu imagino que em 1919, o nosso fundador Procópio Camargo deve ter tido bastante problemas, principalmente financeiros e outras coisas mais. Com certeza. Naquela época, Bauru era pequenininho, estava começando, né? E o nosso Amor e Caridade foi o pioneiro aqui na cidade. O pessoal que trabalhava na ferrovia, a maioria dos componentes aqui do primeiro pessoal que começou a cuidar do nosso centro, através do nosso presidente da época, o Procópio Camargo. A missão que eles abraçaram na época tinha duas vertentes. Tá? Uma delas seria a divulgação da doutrina espírita. E a outra? E a outra, a parte assistencial. Certo. Porque desde aquela época, Bauru já necessitava de um auxílio na assistência. Então, eles faziam visitas às população mais pobre, né? Verificavam o que estavam precisando e iam tentar conseguir fornecer esse material para esse público carente. Quer dizer que já naquela época, como hoje, cuidava-se da doutrina, do aprendizado, dos cursos, da assistência espiritual, mas também da assistência material. Sim, da filantropia, desde o começo até hoje, continuamos com a mesma missão. Silvio, eu vi numa das atas antigas do SEAC que ele tinha um nome meio esquisito no começo. Era Tátua Amor e Caridade. Sim. E você pode explicar mais ou menos do que se tratava? Porque depois eles ficaram numa encruzilhada, né? Ou iam para a parte esotérica ou se dedicavam integralmente à parte espírita. Era isso? Era isso. No começo foi Tátua, uma coisa assim. E era esotérica mesmo. E depois eles definiram que o caminho que eles queriam realmente não era esse. Que o caminho que eles queriam era a doutrina espírita. Parece-me que não conseguiram registrar o centro com a expressão tátua e vice-versa, né? Parece Exatamente. Que tiveram que se decidir. Daí foram obrigados a decidir e decidiram pelo espiritismo. Provavelmente as duas ideologias devem ter pontos de encontro, sim. De proximidade, sim, né? Sim. Silvio, desde o começo o pessoal teve dificuldades, passamos por vários prédios até chegar aqui onde estamos hoje, na rua 7 de setembro, quadra 8. E eu me lembro, era pequeno ainda, e isto aqui virou um canteiro de obras extraordinário. Onde era o centro, cresceu em volta dele uma nova construção, para inclusive ter o albergue e também o centro espírita. Era mais ou menos isso? Sim. Nós passamos por duas casas antes, que foram alugadas, e depois nos fixamos aqui na 833, na época hoje é 830, né? Certo. E com o passar do tempo, era uma casa pequenininha, como todas da rua, não comportava mais. E quando houve o incidente lá com o albergue noturno da prefeitura... ele ficava lá, acho que na rua Presidente Kennedy, né? Lá embaixo na cidade, E parece que caiu o albergue, que era mantido pela prefeitura? Isso, um temporal que houve, caiu o teto, não tinham de levar mais os migrantes. E na época, o seu Homero Escobar, que era o presidente daqui, trouxe o pessoal para o centro, né? E depois, isso foi em 48, depois começaram a construção
do novo albergue, né, na época. Que foi inaugurado em 1951, 51. com essas instalações que temos hoje. Construído assim, como se fosse um invólucro, né? Um caixote. Em cima do prédio que estava lá, e aumentaram e fizeram depois um andar em cima, que seria o auditório, e embaixo ficou o albergue noturno. A atitude de Homero Escobar foi corajosa, né? Muito. Porquanto as dimensões que ele projetou na época são válidas até hoje. Sim, o nosso salão aí comporta 400 pessoas, mais ou menos. Isso aí, para a época, era uma coisa muito grande. Um assombro. Muito grande. Isso. Foi uma visão futurística dele lá. Então, e agora, com as novas exposições, o novo salão, que você inaugurou agora no dia 2 de dezembro de 2019, nós tivemos que abrir um pouco mão da quantidade de poltronas a benefício do conforto das pessoas. Sim, conseguimos poltronas maiores do que as que são aí, e aí diminuiu um pouco, estamos com 360. Exatamente. Mas mesmo assim, 360 é um bom número, né? Tanto é que na última palestra grande que tivemos sobre a morte, que geralmente é de casa cheia nossa, nós tivemos exatamente 360 pessoas. É um dia de pico, né? Um dia de pico e que a casa comportaria essa quantidade de pessoas, né? Eu vou pedir para você falar no próximo bloco, que estamos encerrando esse, um pouco dos presidentes que mais se destacaram na história do SEAC. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta com esse programa especial de hoje, e é especial mesmo, porque ele está marcando as comemorações de 100 anos de existência do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Silvio, eu não conheço outra instituição com essa longevidade. Conheço mocidades espíritas, como por exemplo a de Bebedouro, que é a mais antiga, mas 100 anos de existência é um marco considerável, né, Silvio? Com certeza, poucas têm essa idade, né? Pouquíssimas. Silvio, no comecinho, eu me lembro que havia aqui por perto, aqui na Igreja Santa Terezinha, um padre católico, eu conheci muito bem, que ele perseguia o espiritismo, os espíritas e particularmente esta casa espírita. É verdade, Silvio, que quando ele passava com a procissão aqui na frente, ele parava aqui na frente para exorcizar o nosso ambiente? Sim, é verdade. Inclusive pedia para o pessoal da procissão nem olhar para o lado. O pessoal parece que se persignava na hora, né? E o pessoal do centro ficava estranhando aquele preconceito religioso, aquela intolerância. É total falta de conhecimento, né? Se ele conhecesse o que é a doutrina, conhecesse que
o Espiritismo prega os ensinamentos de Jesus que ele também prega, aí vai ver que não tem nada disso que ele está preconizando. Na verdade, eu acabei de escrever um artigo falando exatamente isso, dizendo que no atacado, como diria Richard Simonetti, todos nós, católicos, espíritas, evangélicos, messiânicos, falamos a mesma língua, né? Acreditamos num Deus único, acreditamos na imortalidade e acreditamos que tudo que fizermos aqui nesta vida, vamos responder por tudo isso além desta vida. Mas as coisas pegavam aí quando se falava em situações mais específicas, né? E quando se falava em reencarnação, Silvio, esse padre costumava dizer que isso era coisa do diabo. E assim as pessoas que estavam aqui dentro, quando a procissão parava, eles ficavam com medo de que estivessem cutucando o diabo com vara curta. E ficavam preocupados, não é isso? Uhum. Agora me diga uma coisa, Silvio. Parece que o diabo agiu contra ele mesmo com o passar do tempo, não? Porquanto esta casa tornou-se uma das mais respeitadas do Brasil. Com certeza. Pelo tamanho, pela amplitude que nós temos em termos de filantropia, principalmente, né? Eu considero o Amor e Caridade um dos maiores centros espíritas do mundo. Sim. Tá? Em termos de tamanho, de divulgação da doutrina e de filantropia. Eu acrescentaria alguma coisa a mais, puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, a de que nós temos aqui um verdadeiro celeiro de oradores, de expositores, sim, pessoas ligadas a cursos, seminários. Eu viajo muito por aí e as pessoas falam muito, requisitam muito o pessoal que fala aqui na casa. Com certeza. Um pessoal bastante conhecido e agora com a internet, com a penetração maior, né? Que o pessoal tem acessado a TV, a rádio, a divulgação tem sido assim multiplicada progressivamente. Eu quero que depois você dê assim, para mim um retrato geral de todas as atividades do SEAC, mas sobre esse aspecto da internet, a nossa rádio e TV SEAC, agora recentemente, nessa palestra que você chamou de pico de presença física e de audiência, nós temos a registrar quase 20 mil visualizações. Silvio, na minha época de juventude, mocidade espírita, eu andava pela Rua Batista de Carvalho com um fusquinha azul e com um alto-falante daqueles tipo corneta e falando, divulgando para o pessoal vir assistir as palestras do SEAC aí, né? Que não passavam não chegavam a 100 pessoas. O que você me diz, Silvio, desse alcance que a doutrina espírita está tendo além mar até? E temos assim depoimentos, Silvio, registrados, catalogados, de pessoas que jamais iriam ao centro espírita e de repente elas se sentem mais seguras e mais consoladas porque estão tendo a possibilidade de acesso à doutrina espírita. Sim, foi uma facilidade, inclusive a internet hoje é o futuro, né? É o futuro. Talvez até com o passar dos anos, a tendência é diminuir a presença física do pessoal no centro e aumentar cada vez mais o pessoal assistindo pela internet. Eu concordo com você, em parte, porque muita gente ficava com medo aí das lojas virtuais e tem gente que compra pelo computador, mas faz questão de ir nas lojas, né? Eu tenho a impressão que as pessoas vão continuar vindo tomar o passe aqui, frequentando, enfim. As que não precisam de outros serviços da casa, vai assistir pela internet. Não temos que ter medo da tecnologia nem no futuro, né? Com certeza. As coisas podem conviver pacificamente. Exatamente. Né? Fala um pouco do SEAC atual, Silvio, que nós chegamos à situação que temos hoje. E antes de mais nada, me destaque assim os presidentes que o antecederam que mais chamam a sua atenção. Tivemos vários presidentes, desde o Procópio Camargo no início, né? E os que ficaram muito tempo, décadas, foi o seu Homero Escobar
e o Richard Simonetti. Sem dúvida foram os dois destaques, né, como presidente durante um longo tempo. Mas não apenas por tempo de mandato, Sim, mas pelo pela que eles atuação, realizaram também, né? exatamente. Foram duas pessoas importantíssimas para a casa que só somaram, né? Então, você mesmo está terminando o seu 3º ano de mandato, tem uma expectativa de mais 2, e você revolucionou isso aqui, né? Modificou muita coisa. Então, às vezes, não é tanto pelo tempo de mandato, e sim pelo empenho, pelo trabalho que é realizado pelo presidente e pela sua assessoria. E no bloco final eu quero tocar nesse assunto, né? As pessoas que estão auxiliando você nas comemorações do centenário. Mas me diga uma coisa, Silvio. Eu vou falando o que vem na minha cabeça, porque eu também faço parte desta casa, mas você vai me corrigindo algum erro aí. Nós temos aqui na sede do Centro Espírita Amor e Caridade, na rua 7 de setembro, 8h30, no centro de Bauru, temos, se não me falha a memória, Silvio, quase 100 grupos mediúnicos, temos reuniões públicas de domingo a sexta-feira, temos cursos, quero que você fale um pouco do atual modelo dos nossos cursos, temos biblioteca, livraria, editora, estacionamento. Isso aqui é uma cidade, né, Silvio? É muito grande e complexo. Muito grande e complexo. Nós temos aí 170 funcionários, temos por volta de 1.000 voluntários. Então é uma população enorme trabalhando aqui dentro do SEAC e nos núcleos de albergue. Às vezes os voluntários se misturam com os grupos mediúnicos, mas eu já contei nos grupos mediúnicos também umas 1.100 pessoas. Tá, até um pouco mais. Até um pouco mais de 1.100. Não podemos somar os dois, porque muitos participantes de grupos mediúnicos são voluntários também. Tem muitos que são. Então nós não teríamos 2.000 voluntários, mas... Não, mais ou menos 1.000 voluntários nós temos trabalhando. Muitos deles pertencem a grupo mediúnico. Entendi, né? Tá certo. Continua, que eu interrompi você. Então, e aqui na sede, que nós temos a sede, temos mais 6 núcleos na periferia. Fora o albergue. Fora o albergue, contando com 2 creches. Tá? Por dia a gente atende 1.015 crianças por dia. Crianças e jovens, né? Pré-adolescentes, né? Fora os adultos. 1.015, Silvio? Nossa, mas aí os números ficam, assim, extraordinários. 1.000 voluntários, 1.015 crianças e jovens, mais 1.100 participantes de reuniões mediúnicas. Então, são números expressivos. Fora o pessoal que é atendido no albergue noturno e nos cursos profissionalizantes, que nós temos também. Tá? São os adultos, né? Então é uma população muito grande que nós atendemos e que vem ao centro durante a semana. É bastante gente. Tá? Aqui na sede, nós temos, como você falou, nós temos um bazar muito bom, né, que tem rendido, tem dado um bom rendimento para a gente poder tocar as nossas obras assistenciais. Seria a minha pergunta seguinte, né? Porque como é que se toca, de onde se arranja dinheiro? Porque o que eu saiba, a Constituição Federal proíbe que a parte da sede receba qualquer tipo de subvenção. Sim. Subvenção nós temos através de convênio com a Secretaria do Bem-Estar Social, né? E com a Secretaria de Educação. São os dois que nós temos convênios. Então, a Secretaria da Educação, e a por causa das nossas escolas. Isso. E a Secretaria do Bem-Estar Social, é esse o nome? As creches estão com a educação e as SEBs com os projetos de crianças e adolescentes. Tá certo. Tá? E, então, esses nós temos convênio. Na sede não, porque na sede é a parte de doutrina. Tá? Embora nós tenhamos aqui 11 projetos. Ao todo, nós temos 11 projetos em andamento. Dentro da sede? Não, da sede nós temos 3. Sim. Fora os núcleos que ficam na periferia. Entendo. Então, ao todo nós temos 11. Tá? E aqui na sede, além desses 3 projetos que funcionam aqui dentro, nós temos, como você falou, a editora, temos bazar de móveis, bazar de roupas, temos o café, né? Temos o cantinho de artesanato. Temos Cantinho Amor Perfeito, né? Com artesanatos. Isso, tem a livraria. Então, tem o telemarketing e a nota fiscal paulista,
Então, a nossa renda vem desses locais que eu comentei. E um detalhe, os rendimentos da nota fiscal paulista são carimbados, Sim, sim. não podem ser utilizados aqui na sede, que aqui é a parte religiosa da instituição. Nós temos que encaminhar para as crianças, Para para os filantropia. jovens dos núcleos sociais, Sim. incluindo o albergue. Sim, É isso? toda a parte assistencial. Muito trabalho, gente. No próximo e último bloco, eu vou perguntar ao Silvio quais são as comemorações previstas para o centenário. Você vê, Silvio, o tempo voou e pudemos falar pouca coisa dessa grande instituição. Mas televisão é assim mesmo. Não saia daí, que no terceiro bloco você vai saber o que está acontecendo nesta semana do centenário. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco de hoje. Silvio, eu estou impressionado. Que trabalhão que dá. Você é um verdadeiro prefeito aqui de uma cidade que tem 6 núcleos sociais de um lado, o albergue do outro, e a sede que deve dar um trabalhão danado também, não é isso, Silvio? Sim, com certeza. Então você tem que ter uma equipe muito afinada, né? Muitos diretores, muitos voluntários. Mas para não perdermos o foco, Silvio, nós estamos vivendo a Semana do Centenário. E eu convivi com você de 2 anos para cá os preparativos que foram realizados para esta semana. Silvio, você está contente com o resultado desta semana? Tivemos a inauguração na segunda-feira do nosso salão, com poltronas novas, equipamentos para rádio e TV novos também, para alcançar mais pessoas ainda. Eu quero saber o seu sentimento pessoal. O sentimento é de muita alegria, né? De estar vivendo esse momento aqui do centenário, com todas essas homenagens que nós estamos tendo, né? E para nós, assim, só temos que agradecer. Mas você se sente, vamos dizer, realizado? Conseguiu chegar naquilo que você queria? Sim, um planejamento que nós começamos, como você falou, há 2 anos atrás, e que agora está sendo coroado com aquilo tudo que nós planejamos, está saindo tudo certinho. Do dia da primeiro mês deste ano, de janeiro até novembro, nós tivemos 66 palestras em forma de audiovisual, mostrando as atividades do SEAC, até novembro. E agora, em dezembro, estamos com outro audiovisual, com palestras, com corais e mais coisas que estão acontecendo nesta semana, Silvio? Sim, essa semana nós teremos ainda uma homenagem do Correio, que ele está nos presenteando com um carimbo e um selo, lançamento oficial, né, do selo do centenário do SEAC. Olha só, gente, não deixe de se utilizar do selo do centenário do SEAC. O nome do SEAC vai atravessar fronteiras. Sim, e foi um oferecimento do Correio, né? Esse carimbo eles doaram para nós. E também a Câmara Municipal, sim. que vai comparecer com os vereadores aqui, né? Então os vereadores virão aqui, estão comparecendo aqui no SEAC. Eles vão transferir a sessão solene da Câmara Municipal aqui para o SEAC. Exatamente. E o que vai acontecer? Então, eles vão trazer para nós uma moção de aplauso pelos 100 anos. Pelos 100 anos e vai nos outorgar uma medalha, que é a medalha Custo Vigilante, certo, do município, que seria a medalha mais importante do município para agraciar o SEAC no seu centenário. Silvio, a gente costuma usar uma frase já feita, mas que no seu caso ela se enquadra muito bem.
dizem que atrás de um grande homem, de uma grande obra, há sempre uma grande mulher. E eu acompanhei durante esses 3 anos de mandato seu um trabalho assim maravilhoso, de muita dedicação da sua esposa, sim, a Lúcia Turini, que é a primeira a chegar aqui. Eu chego às vezes muito cedo para fazer gravações na rádio e o carro dela já está aí, e às vezes eu vou embora e ela fica mais tempo ainda aí. Eu quero que você fale um pouco dessa dedicação da Lúcia, que é um pleito de justiça de todos nós, e de todo o trabalho que ela teve para organizar as nossas festividades do centenário. A minha mulher, ela realmente tem várias funções aqui na casa, né? Desde que eu assumi, nós estamos juntos aqui na casa faz mais de 20 anos, né? Começamos lá no projeto Girassol, depois viemos para a diretoria e agora, nesses últimos 3 anos, eu e ela estamos trabalhando direto. Tanto é que a gente respira a SEAC 24 horas, né? O expediente não termina aqui, termina em casa. A gente continua em casa e trabalhando em razão do SEAC. Para nós é gratificante, porque nós estamos ajudando, né? A finalidade é essa, como voluntários. E só tenho a reconhecer, porque a capacidade de realização dela é bastante grande, tá? E ela tem tomado a frente em vários setores e está se dando muito bem, está saindo muito bem. Eu achei que você ia ser meio discreto nos elogios da sua esposa. Ela vai assistir ao nosso programa. Vai. Então eu vou colocar um pouquinho mais aí de azeitona nessa empada que está um pouco pobre. A Lúcia tem sido realmente uma baluarte. Tudo que cai na mão dela, ela realiza. Ela está exercendo, como diríamos, a verdadeira função de primeira-dama mesmo, esposa do presidente. Mas ela organizou muita coisa. Ela organizou a vinda do coral, sim, que nesta semana toda está vindo, exato, não é isso? Vai. Organizou também a Feira SEAC do Livro Espírita. Um café, lá de um café. O Café com Letras, né? Que está acontecendo nesta semana. E teremos o lançamento de um livro também, Silvio? Também no domingo, né? Domingo teremos a presença de mais um escritor da SEAC Editora, que vai nos trazer um livro mediúnico, o nosso amigo Noronha. E, Silvio, estamos chegando ao final do programa e eu estou me sentindo assim um pouco com a consciência culpada porque eu não lhe dei mais espaço. Você quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que eu não perguntei para você? Não, o que eu gostaria, assim, é manifestar a nossa gratidão, primeiro, né, por tudo que o SEAC produziu nesse tempo todo, né, e sabemos que nós estamos no finzinho do centenário. Daqui 3 anos para trás, né, tem 97 anos aí que outros presidentes tocaram, né, então é uma continuidade que nós conseguimos acrescentar. Tá? E agradecer a todo o pessoal que trabalhou, todos os funcionários, agradecer todos os voluntários, tá? E principalmente agradecer os nossos colaboradores, que sempre que a gente precisou, eles estavam prontos a nos servir. E o plano espiritual, a espiritualidade que nos assiste, né? Os nossos mentores da casa, que sabemos que muitos deles estão aí desde o início em 1919, né? Estão trabalhando incessantemente, tá? E pedir a Deus que a gente continue sendo abençoados e que Jesus continue iluminando o nosso caminho. Esperamos, Silvio, que esta missão do SEAC de assistência espiritual, emocional, material, que sai daqui da sede e se espalha pela cidade, possa ter uma duração tão grande quanto os 100 anos, ou até mais, né? Estamos entrando agora nos próximos 100 anos do SEAC. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, Silvio. Obrigado pela Foi muito importante para nós, é uma presença marcante neste dia tão importante para nós, nesta semana de comemoração de 100 anos de existência do Centro Espírita Amor e Caridade.
Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.